Terceiro bloco, efetivamente, nós vamos falar agora da ação penal privada. A ação penal privada, ela faz um contraponto à ação penal pública, que nós já comentamos. Inclusive, eu já fiz uma breve abordagem inicial sobre a ação penal privada e agora eu vou falar sobre ela de maneira mais detalhada, tá bom? Bom, alguns comentários importantes. A ação penal privada, tá? Ela tem o Estado como titular exclusivo do direito de punir. Tá? Mas ela transfere a legitimidade para a propuração à vítima ou seu representante legal. Ou seja, o Estado continua tendo sendo titular do direito de punir, mas transfere a legitimidade para propor para o ofendido para seu representante legal. Tá? Então, o titular da ação penal privada, ele é o ofendido ou quem o representa, ou seja, o seu representante legal. Tá? Lembrando que isso está no artigo 100 do Código Penal, parágrafo 2º. A ação penal, da mesma maneira que a ação pública, também tem espécies a serem comentadas. E algumas abordagens são necessárias se fazer. Então, quando a gente fala em ação penal privada, nós temos que falar quanto às suas espécies, tá? Da primeira, que é exclusivamente privada, ação exclusivamente privada ou propriamente dita. Quando o ofendido for menor de 18 anos. Esse é um caso específico que quando se falar em ação penal privada exclusivamente privada, tá? Se trata da questão de quando o ofendido for menor de 18 anos. Portanto, este só poderá efetivar uma ação por um representante legal, porque ele não tem legitimidade por ser menor de idade. Portanto, num caso como esse, efetivamente só através do representante legal para que se possa dar andamento às questões legais que efetivará na questão da ação penal privada. Tá? Após os 18 anos, é óbvio que a vítima atingirá a maioridade civil e com isso ele pode ter a capacidade para efetivamente conduzir a questão da ação penal privada. Bom, e a ação penal privada personalíssima? Falamos antes da ação penal privada exclusivamente privada, lembrando, tá, que quando o ofendido é menor de 18 anos, aí exclusivamente tem que ser feita por um representante legal, e da ação penal privada personalíssima. Tá? Este caso é quando a titularidade é atribuída única e exclusivamente ao ofendido. Tá? Neste caso, é vedado o exercício até mesmo ao representante legal. Nem o representante legal, neste caso, não poderia efetivar o encaminhamento. Tá? A subsidiária da pública. Tá? Efetivamente é importante comentar, tá? Porque ela é proposta nos crimes de ação pública incondicionada. E ela se efetiva quando o Ministério Público deixa de fazer no prazo legal. O Ministério Público tem um prazo legal para agir. Em ele não fazendo, na ação penal privada subsidiária da pública, o efetivo recorrente, tá? ou efetiva vítima ou seu representante legal, pode fazê-lo dentro do prazo legal, que é de 6 meses. Tá? Importante essa observação. Exemplos num caso específico de subsidiária da pública. Ou melhor, exemplos claros de ação penal privada. Calúnia, dano, violação do direito autoral. Tá? Por que calúnia, difamação e injúria? Porque quaisquer um desses crimes, é preciso que a vítima vá e efetive uma queixa para que possa se iniciar o inquérito e efetivamente análise do contexto jurídico, legal e punitivo em cima dos agentes infratores, de quem cometeu os respectivos crimes. Tá? Então, lembrando que o prazo para que ocorra o encaminhamento da ação penal privada é de 6 meses, contando do dia em que se efetivamente vierem a saber de quem foi o autor do crime. Tá? Então é importante essa observação. Pessoal, mudando de artigo, indo para o artigo 101. O artigo 101 nos traz a abordagem sobre a ação penal no crime complexo. Tá? Então, efetivamente, nós temos que entender primeiro a chamada do artigo. Qual é a narração do artigo 101? Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que por si mesmos constituem crimes, cabe a ação pública em relação àquele
desde que em relação a qualquer desses ele deva proceder à iniciativa do Ministério Público. Ou seja, ação penal é um crime complexo. Tá? Veja bem que eu fiz um comentário antes, já seguindo para essa linha. Então, quando a gente fala em ação penal no crime complexo, é quando efetivamente se considera tipos legais dentre fatos para que constituam os crimes. Tá bom? Então, em relação a qualquer desses fatos comentados, essa ação deve proceder por iniciativa do Ministério Público. Tá? Ainda na ação penal no crime complexo, da parte doutrinária, lembrando que quando a gente fala em crime complexo, estamos falando que ele ocorre quando o tipo penal engloba outro ou outros crimes. Tá? Eu trago um exemplo para facilitar o entendimento de vocês. No crime de roubo, o roubo pode se configurar de maneira similar a furto mais lesões corporais ou ameaça. Então, nós estamos falando de crime complexo, tá? Que efetivamente engloba outros crimes. Tá? O exemplo que eu dei é do roubo, onde há furto, lesões corporais e ameaça, dentro do mesmo bojo jurídico penal. Tá bom? Bom, pessoal, ainda a parte importante de se observar. A gente falou do artigo 101. É importante falarmos ainda do artigo 102. Tá? O que diz o artigo 102? O que ele nos remete a fazer a interpretação? Irretratabilidade da representação. Ou seja, a impossibilidade de retratar-se uma representação. Tá? O que diz a redação do artigo 102? A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Ou seja, efetivamente feita a representação, efetivamente feita a denúncia, tá? Não tem mais como a gente efetivar uma retratação. Tá? Então, isso tem que ser feito até efetivamente a denúncia. Posterior à denúncia, isso se torna inviável, porque os trâmites legais, os encaminhamentos e o acionamento da máquina judicial já está rodando. Portanto, aí não há mais como fazer efetivamente uma retratação. Por isso, a chamada em loco é irretratabilidade da representação. Tá bom? Esse foi o artigo 102. Artigo 103. Artigo 103 tem uma abordagem muito densa, mas de importante observação também. Tá? Ele fala da decadência do direito de queixa ou de representação. Veja bem, estamos falando da decadência do direito de queixa ou de representação. O que diz o contexto do artigo 103? Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação. Se não exerce dentro do prazo de 6 meses, contando o dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do parágrafo 3º do artigo 100 desse Código, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, veja bem. Veja o quanto complexa é essa abordagem e quanto fácil é a gente se confundir. Vejam comigo. Então, o artigo 103 traz que referência? Primeiro, que ele aborda a questão da decadência do direito de queixa ou de representação. Tá? Então, ele diz o seguinte: salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação depois, se efetivamente passar um prazo de 6 meses, contado o dia em que eles vieram a tomar conhecimento de quem era o agente infrator. Tá? Então, é importante essa observação, é importante esse contexto, porque essa decadência ocorre em função da prescrição, não é a palavra, mas em função do decorrer do prazo efetivo de 6 meses. Tá? E esses 6 meses estão contando, ou passarão a contar, exclusivamente e efetivamente no dia em que se ficar comunicado, que assim espera que se faça, sempre, né, quem é o autor do crime. Tá? Se toma conhecimento de quem é o autor do crime. A partir desse momento, começa a iniciar o prazo de contagem de 6 meses, para que, em não cumprindo ou em não efetivando nenhum encaminhamento até o esgotamento desse prazo, tá, teremos a efetivada decadência do direito de queixa ou de representação. Tá? Então é importante essa observação, porque nós não podemos muitas vezes nos enganar e achar que não existe prazo. Não podemos nos enganar e achar que isso, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento, é possível que haja encaminhamento necessário para a propositura de uma ação penal. Tá? E isso, de fato, não é assim. Tanto que eu refiro aqui, faço uma nova referência para que vocês tenham isso gravado. Tá?
o ofendido perde o direito, decai o direito dele de queixa e apresentação, fechando quando se concretamente influencia-se a parte dos 6 meses. Tá? Então não é a questão, passou 6 meses do dia do crime, do dia do fato. Não, é 6 meses do dia em que o autor ou o seu representante ou de quem quer que seja na área dessa situação toma conhecimento de quem foi o autor do crime. A partir daquele dia, começa a contar o prazo de 6 meses para que não ocorram numa possível decadência de direito de queixa ou de representação. Tá bom? Até o próximo bloco.